Olá, eu sou Jefferson Sampaio e essa é a quarta aula de uma série de 7 aulas que compõem a Executive Education and Event Organization, a formação ofertada pelo aplicativo Sampaio Secretarial Concept gratuitamente para você, que conta com 20 horas de aula e te emite um certificado tanto em língua portuguesa quanto em inglesa para você enriquecer o seu currículo, ok? Bem, o Decreto 70.274 ele é muito importante no contexto brasileiro porque ele vai trazer algumas normas, alguns princípios e algumas orientações para a organização de eventos que envolvam e que tenha a presença de autoridades públicas, servidores públicos aqui do Brasil, ok? Para você que não conhece a nossa legislação brasileira, você que está em outro país está assistindo aí essa videoaula. Muito que bem. Então, o decreto ele aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência. O que é a ordem geral de precedência? Imagine que eu tenho um evento, estou organizando um evento, e vai estar presente ali o presidente de determinado país, o governador de determinada cidade daquele país e o prefeito de determinado bairro daquele estado. Então a gente tem uma ordem de grau de importância. O presidente acima, depois o governador e depois o prefeito. Isso é ordem de precedência. É a ordem de quem precede quem é mais importante que quem. Então, o decreto 70.274, ele vai trazer quem é mais importante que quem dentro da administração pública no contexto brasileiro. Olha que interessante, ok? Se você trabalha em uma organização privada, é fundamental que você conheça o organograma da empresa. O organograma ele vai definir essa ordem de precedência. Quem está lá acima e quem está abaixo, quem está abaixo, quem está abaixo. Normalmente no organograma, quando você tem várias pessoinhas no mesmo nível, significa que todas elas têm o mesmo grau de importância, ok? Então, eu tenho um presidente, um vice-presidente, depois eu tenho uma diretoria. Aí tem um diretor disso, estão no mesmo nível. Todos eles têm o mesmo grau de importância. E aí, como que define a ordem de precedência quando está no mesmo grau de importância? Normalmente a gente define pela ordem cronológica de criação daquele setor. Qual setor foi criado primeiro? Todos foram criados juntos, Jefferson. Então a gente vai ver qual é o diretor que tem mais idade, que está na instituição há mais tempo, ok? Ele vai ter precedência nesse caso no âmbito da administração privada, ok? No âmbito público tem um decreto, te ajuda, olha aí, facinho, de bonitinho, ok? Bem, o que mais ele traz? Ele orienta a organização de eventos que envolvam órgãos e personalidades do serviço público, tanto da administração direta quanto dos serviços diplomáticos, ok? Das embaixadas, os embaixadores e os grupos que estão fazendo a representação diplomática. Muito que bem. A precedência em eventos com a presença do presidente do Brasil. No artigo 1º ele já traz que o presidente do Brasil, da República, ele presidirá todas as cerimônias a qual ele comparecer. Então você imagina, sua casa. Você é o dono da casa. Toda cerimônia, todo evento, você é o ser mais importante ali dentro. Então imagine que no contexto brasileiro, o presidente vai ser a pessoa mais importante em todas as cerimônias que ele comparecer no contexto brasileiro. Então, é como se fosse o grande dono da casa. Já os antigos chefes de Estado, o chefe de Estado, ele é o presidente, ok? No vocabulário mais do senso comum. Eles vão passar logo após o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei que tem uma ordem de precedência? Quem é mais importante que quem? Bem, o decreto ele define isso, ele traz uma lista extensa, enorme, de quem é mais importante que quem. E lá vai ter um momento que vai ter o presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois dele, a gente vai enquadrando nas nossas cerimônias os ex-chefes de Estado. No contexto brasileiro, nós incluiríamos ali o Michel Temer, a Dilma Rousseff, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. Então a gente colocaria ali a ordem de precedência de acordo com o que é definido aí no decreto. Para você saber qual é essa ordem de precedência, procure na internet, decreto 70.274, lá vai ter a ordem certinha, lá no final do documento. Ah,
Artigo 2º, não comparecendo o presidente da República, o vice-presidente da República presidirá a cerimônia que estiver presente. Simples, fácil, tranquilo, em paz, ok? Em eventos com a presença dos ministros de Estado, os ministros de Estado irão presidir sempre os eventos promovidos pelos respectivos ministérios em que ele estiver presente. Tanto que cada ministério vai ter aí o seu cerimonial para organizar esses detalhes técnicos, ok? Quando o presidente da República está presente, tem um cerimonial da presidência para organizar esse evento. Tranquilo, em paz, sem muitas delongas. Tem exceção, Jefferson? Estou fazendo um evento no Ministério da Cultura, que agora é Secretaria da Cultura. Até vamos procurar um outro ministério. Ministério da Educação. E o ministro da Educação vai estar. Então, ele vai presidir a cerimônia obrigatoriamente. Tem exceção? Tem. A exceção é, se o presidente da República estiver, é ele que vai presidir. Inclusive dentro do ministério. Acabou-se. Qualquer evento que o presidente da República estiver, é ele que preside o evento. Tenha sempre isso em mente, ok? Jefferson, que legal, que interessante. Vai ter um evento, uma reunião, vai ter 5 ministros de Estado. Todos estão no mesmo nível. E agora, qual é o mais importante? Qual é o menos importante? Nós vamos utilizar o critério histórico de criação do ministério, ok? Então, qual é o ministério que foi criado primeiro? Aí aquele dali vai ser o mais importante. E aí o decreto ele traz uma lista, só que esse decreto é de 72, então ele está um pouco desatualizado, é claro. E aí para você saber qual é a data, o ano de criação daquele ministério, é só entrar no site do ministério que lá vai ter essa informação, ok? Ele vai ser instituído por portaria específica e ali você sabe quando foi criado. Quando estiverem presentes personalidade estrangeira, o Ministério das Relações Exteriores tem precedência. Então, o decreto ele vai dizer o quê? De acordo com a ordem de criação daqueles ministérios que vão participar do evento, o Ministério da Justiça, por exemplo, é o mais importante. Ele foi o primeiro ministério a ser criado e nunca foi extinguido. Tá aí, ó, de bonito, de maravilhoso. Só que vai ter a presença, sei lá, da Angelina Jolie no meu evento, Angelina Jolie representando uma organização de caridade que ela gerencia. Logo, nesse caso, por ter uma personalidade internacional, o ministro das Relações Exteriores ele vai ter precedência em relação ao ministro da Justiça, porque nós temos uma personalidade estrangeira. Então, ele vai estar ali ah, ah, fazendo a sala, né, para receber essa personalidade. Logo, ele é a pessoa mais importante nessa cerimônia. Se não tem personalidade estrangeira, aí segue a ordem de criação, aí a ordem histórica de criação. Aí o da justiça volta a ter o poder de ser o mais importante, ok? Existem 4 personalidades que têm função e têm prerrogativas de ministro de Estado, mesmo sem ter um ministério. Isso costuma cair em concurso, tá? Para profissionais que atuam na organização de eventos, secretários, professores na área de secretariado, até relações públicas, costuma cair em concurso. Existem 4 pessoas, 4 figurinhas, 4 pessoas que são muito importantes, têm prerrogativas e direitos de ministro de Estado. Quem são eles? O chefe do gabinete militar da presidência, o chefe do gabinete civil da presidência da República, perdão, o chefe do Serviço Nacional de Informações e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ok? Então, são 4 pessoas. Se cair no concurso, existem servidores públicos que não detêm de ministério, mas têm prerrogativas de ministros de Estado. Sim, existe sim. 4 pessoas e 4 figuras. Muito que bem, muito que de bonito, seguindo a lógica. A precedência em eventos com a presença dos governadores. Isso aí é muito simples também. Se é no estado, aquele estado tem precedência, ok? Vamos fazer um evento no Distrito Federal e o governador está presente do Distrito Federal. Ele tem precedência em relação aos outros porque ele é o dono da casa, está recebendo o povo, seguindo a lógica do dono da casa. Mas, se nós temos 5, 10, 20 governadores, nós vamos ter que ter um critério para organizar isso daí. E o critério é simples, é de acordo com a ordem histórica de criação desses estados.
E aí, o artigo 8º vai trazer isso bem de bonitinho pra gente. Então, tem a lista, né, dos estados quando foram criados. O primeiro é Bahia, depois Rio de Janeiro, logo após Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná, Guanabara, que não temos mais, né? Acre, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Territórios, Amapá, Fernando de Noronha, que aí vai, o Fernando de Noronha também já não é mais considerado estado, foi integrado a outro estado, Rondônia e Roraima. Tá faltando um, né? Que seria o último estado a ser criado. Como eu disse, o decreto é de 72, então ele tá desatualizado um pouquinho, mas só tem um estado que não tá aí, que é o Tocantins. Ele vem por último, ele vem como o estado mais recente, ok? Então, na ordem de precedência, ele vai estar lá no finalzinho. Olha que legal. Em relação ao hino nacional, nós temos aí algumas curiosidades para trabalhar e que também é apresentado ali no decreto alguns deles. Primeiro, não é errado bater palmas após o hino nacional. Não é errado, Jefferson? Não, não é errado. Só não faz sentido bater palma para uma gravação fonada. Então tem aqui uma caixinha de som, não vou fazer propaganda, estou com caixinha de som. E ele tá tocando o hino nacional no meu evento. Não faz sentido bater palma para caixinha de som. Então você só senta, tá tranquilo. Agora, se tem uma apresentação ao vivo, um cantor, uma cantora, uma banda, um grupo, um coral apresentando, a gente bate palma para a execução, para a pessoa, para os artistas que executaram o hino, ok? Não é para o hino, é para o grupo que está ali, ok? Então, se o hino é fonado, não faz sentido tocar, bater palma pro hino. Mas se quer bater, bate palma. Não se aveste com isso também não. A vida é muito curta para a gente ficar aqui inventando normas e regras do que deve e do que não deve ser feito. Mas não há essa delimitação no decreto. Ele só diz que a gente tem que estar sempre em posição de respeito, porque o hino representa a nação. Quando o hino for executado com uma gravação verbal, ou seja, vai ter a execução do hino e vai ter a reprodução verbal dele, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Bem, quando tem essa execução verbal na gravação, a gente executa o hino inteirinho. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Espero que isso não vire meme. E depois, deitado eternamente em berço esplêndido. Quando o hino é só instrumental, ele não tem voz, ele não é cantado, ele não tem essa gravação verbal, a gente só escuta, não canta junto. Tanto que o hino ele é executado só a primeira parte. Não sei se vocês lembram, mas quando tinham os jogos da Copa aqui no Brasil, chegava em determinado momento que o hino parava e as pessoas continuavam cantando, bem, era um hino fonado. Um hino fonado sem essa sem o canto, né, ali, ele não precisa executar todo, só executa a primeira parte. Simplão assim. No site da Presidência da República, nós temos o hino para baixar. Do cerimonial público da Presidência da República, nós vamos ter os hinos, tanto cantado quanto fonado, para você fazer o download, ok? Pois seria um link aqui na nossa formação para você não perder essa informação. Um outro detalhe importante, o que o decreto define. Se nós vamos ter um evento que vai ter execução do hino nacional brasileiro e do hino nacional de outro país, a gente executa primeiro o do outro país por uma questão de cordialidade. Isso está no decreto, ok? Então, se eu tenho que vai ter um jogo no Brasil, do Brasil e México, e vai executar o hino nacional do Brasil e do México. Qual executa primeiro? O do México, por uma questão de cordialidade. Muito que bem, dando sequência, sobre a bandeira nacional, ela pode ser erguida em qualquer cerimônia, ela pode ser projetada, ela pode ser hasteada, enfim, pintada em determinada parede, em toda cerimônia, né, em toda manifestação do sentido, do sentimento patriótico do brasileiro, sempre de modo respeitoso, ok? Porque ela representa a população brasileira. Ah,
Existe uma obrigatoriedade do hasteamento da bandeira, o hasteamento é o levantamento, e o arriamento é quando abaixa, ok? A gente hasteia obrigatoriamente a bandeira nacional nos dias de festa ou de luto nacional em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos. A gente pode hastear e arriar na mesma hora, tá? Sobe e tira, não precisa ficar o dia inteiro ali. O decreto ele abre essa brecha e ele diz que nas escolas públicas ou particulares tem que ter esse hasteamento obrigatoriamente pelo menos uma vez por semana. Em caso de luto, nós vamos ter o hasteamento a meia-driça, ok? Ou meio mastro. Como vocês podem ver aqui, ó, tá no meio. Então, quando é decretado luto nacional no país, as bandeiras nos órgãos públicos ficam ali no meio. Para isso, você hasteia a bandeira até o topo, desce ela e deixa no meio. Na hora de retirar, sobe até o topo, desce e tira a bandeira. Ok? O lugar da bandeira nas cerimônias, ela vai sempre ficar em lugar de honra, ok? Seja ela no centro do meu espaço, da tribuna, do palco, seja destacada à frente de outras bandeiras, ok? Ou conduzidas em formaturas, desfiles, ou à direita da tribuna, do púlpito, da mesa de reuniões, como vocês podem ver. Aqui, ó. Tá à direita do pessoal, à direita da mesa. Desculpa. Para você saber o que é a direita, o decreto fala, te explica. Considera-se direita de um dispositivo de bandeiras à direita de uma pessoa colocada junto a ele e voltada para a rua, para a plateia ou, de modo geral, para o público que observa o dispositivo. Olha só que interessante. A minha direita, ok? Minha mão direita, aqui, ela vai ser provavelmente, você que está me assistindo agora, ela vai continuar sendo a direita. Mas quando eu. Olha só, vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Isso é direita, minha mão direita. Quando eu estou de costas, a minha mão direita, ela vai estar para as pessoas que estão de frente para mim, como se fosse o lado esquerdo delas. Então, quando eu preciso definir entre direita, qual é a direita que eu vou utilizar, eu fico de frente para o público, para a plateia, para a rua, e é essa direita que eu vou utilizar quando eu estou de frente, essa daqui, ok? Não essa daqui, que vai estar do lado oposto. Esta regra funciona também para a composição de mesas em que é preciso seguir a ordem de precedência das autoridades. Então, nós temos dois tipos de montagem de mesa, a ímpar e a par, depender da quantidade de participantes. A mesa ímpar vai ser constituída por uma quantidade ímpar de participantes, 7, 5, 3 e por aí vai. E aí, qual é a organização nesse caso? A gente coloca a pessoa mais importante na frente, olha só, no meio, bem no meio. À direita dessa pessoa, a gente coloca a segunda mais importante, a terceira à esquerda dessa pessoa que está no meio, ok? E aí, olha só, nesse caso, não estou considerando isso aqui. Estou considerando isso aqui. Ó. É como se eu estivesse de frente para a minha plateia. Estou de frente e vou considerar aqui a direita e aqui a esquerda. E aí vocês vão ver a plateia aqui na frente, olha só, a mesa. E aí eu coloco a pessoa mais importante no centro. À direita dela eu coloco a segunda mais importante, à esquerda a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois a sexta, depois a sétima, fazendo o zigue-zague. É preciso fazer o zigue-zague. Se não fizer, tem um erro. Tem um erro aí. A gente define a lista de quem vai compor mesa. Quem é mais importante que quem? E a gente ali depois vai dividindo na mesa. Então a gente não pode colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque o mais importante vai estar no ponta da mesa. E não é para estar na ponta, é para estar no centro, ok? E essa regra é muito interessante porque ela se adequa em diferentes espaços. Até na Bíblia fala, né, que Jesus está à destra do Pai. A destra é a direita do Pai. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha que curioso. Você é minha mão direita para organizar esse evento, para fazer determinada coisa. Bem, essa mão direita é a pessoa, a segunda pessoa mais importante. Então, a gente faz essa divisão quando a mesa é ímpar. O mais importante no meio
e o segundo à direita. O terceiro à esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda e por aí vai. Independente de quantos forem. De quantos forem. Quando você tem uma mesa ímpar, é fácil. Coloca o mais importante no meio, o segundo à direita, esquerda, esquerda. Quando a mesa é par, a coisa complica porque você não tem meio. É onde que vai colocar o mais importante. Nesse caso, você imagina que tem um meio imaginário. E se você tem que escolher entre direita e esquerda, você escolhe direita. Coloca na direita. Então você coloca o mais importante à direita. Só que o segundo não vai estar à direita dele. Vai estar à esquerda. Porque se eu coloquei o mais importante à direita, tem que fazer o intercalo. Aqui, ó. Tem que ir intercalando. Então coloco o mais importante à direita, depois à esquerda, direita, esquerda, fazendo o zigue-zague. O zigue-zague tem que acontecer, se não acontecer, tem um erro. Se eu coloco aqui o primeiro aqui e o segundo à direita, olha o erro que dá. Vem para cá, depois vem para cá, e aí depois vem para cá, depois vem para cá. Depois aqui não tem outro, para intercalar. Vira meio que uma tartaruguinha aqui e uma tartaruguinha aqui. E aí tem um erro. O zigue-zague tem que funcionar certinho, ok? Então, se a mesa é ímpar, o mais importante no meio, o segundo à direita. Se a mesa é par, eu divido ali no centro, imaginariamente, e coloco o mais importante à direita. Depois à esquerda, o segundo mais importante. Depois à direita, esquerda e por aí vai. De onde vem essa regra, Jefferson? Baseando-se que a maior parte da população é destra, então a direita vai ter sempre prioridade, ok? Então, a direita, se você tem que escolher entre direita e esquerda para colocar a pessoa mais importante, direita. Porque a maior parte da população é destra e segue essa lógica de precedência entre direita e esquerda. Caminhemos. O que mais você vai encontrar no decreto? Ali tem os detalhes sobre a posse do presidente da República, como que ocorre a nomeação dos ministros de Estado, membros dos gabinetes, se nós vamos receber a visita do presidente da República, como organiza o Estado, né? Se vai vir pessoas de fora, presidentes, chefes de Estado de outros países. Aí, como que nós recebemos? Também está dizendo aí como que a gente faz essa organização. Das cerimônias da presidência da República. Se houver o falecimento do presidente da República, como é feito o funeral disso daí. Se tem o falecimento de autoridades, como que organiza isso? E não menos importante, a ordem geral de precedência da República. Ok? Então, uma curiosidade aí. O Papa, por exemplo, ele não é só o líder da Igreja Católica, ele é um chefe de Estado, por isso ele tem prerrogativas de chefe de Estado e quando ele vem ao Brasil tem todo aquele trâmite de cuidado para recebê-lo. Ok? Então, quando o chefe de Estado vem ao Brasil, a gente vai fazer toda uma organização para que essa pessoa seja bem recebida, bem acolhida e, ao mesmo tempo, não corra risco de vida e não tenha nenhum problema. Alguns chefes de Estado, inclusive, quando viajam para outros países, levam os cozinheiros, água, tempero, comida, para não ter que se alimentar lá, para não correr o risco de vida, ok? Durante a visita oficial. É bem interessante. Em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, tem uma via, no caso, uma rua chamada Alameda dos Estados. Nela estão dispostas bandeiras de todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, de acordo com a ordem de precedência. Então, se você é de Brasília ou se você vem a Brasília, passe lá no Alameda dos Estados, aí você vai ver que são 27 bandeiras e a do Brasil. Então, significa que são 28. Aí você vira, não para o Congresso, você vira para a esplanada ali, virado para a rodoviária do plano piloto. E aí você vai colocar 14 para um lado, 14 para o outro, porque é uma mesa par, que é 28. E aí você vai ter do meio para a direita a bandeira do Brasil. À esquerda, a do Distrito Federal, que é o estado que está recebendo, depois a da Bahia e seguindo a ordem de precedência. Em uma das pontas vai estar Tocantins. Olha que de curioso, que de legal. Bem, espero que você tenha gostado. O decreto é bem interessante. É importante você saber que ele existe. E não precisa decorar tudo, porque nem dá tempo da gente decorar tudo. É mais para você saber que se você está organizando um evento que tem presença de autoridades públicas, você precisa adequar ao cerimonial público. E tem o decreto para te ajudar nisso daí. Ele não só te ajuda, ele é um documento oficial obrigatório para uso em casos de cerimônias oficiais e governamentais. Em paz, tranquilo até aqui? Em eventos públicos, é fundamental que você tenha em mente
que existe esse decreto, que você tem que utilizá-lo. Ordem de precedência, quem é mais importante que quem no serviço público, pega o decreto. Lá vai estar tudo certinho para você descobrir essa informação. Mas nos encontramos na próxima aula, que vai ser sobre script do mestre de cerimônias. Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos logo mais. Eu sou Jefferson Sampaio e baixe, não deixe de baixar se você ainda não tem o aplicativo Sampaio Secretarial Concept. Até a próxima. Tchau, tchau.